A Europa é um continente repleto de história, cultura e paisagens, de cortar a respiração, mas até mesmo alguns dos seus países mais emblemáticos enfrentam problemas demográficos e sociais que estão a esvaziar os seus territórios. Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais milhões de pessoas decidiram não viver nestas nações, desde crises econômicas a climas extremos e oportunidades limitadas. Prepare-se para uma viagem surpreendente que revela o lado menos conhecido destes lugares fascinantes. 1. A Romênia, rica em história e paisagens, enfrenta uma grave crise demográfica. Desde a sua adesão à União Europeia, milhões de cidadãos emigraram, atraídos por salários mais altos e melhores oportunidades de trabalho em países como a Alemanha ou a Itália. Este fenômeno tem vindo a esvaziar especialmente as zonas rurais, onde a falta de emprego e de serviços básicos acelerou o êxodo. A população restante é cada vez mais idosa, o que agrava a pressão sobre o sistema de segurança social e a economia. Embora o país tenha crescido economicamente na última década, a disparidade entre as zonas urbanas e rurais continua a ser significativa. Bucareste e outras grandes cidades mostram sinais de modernização, mas não conseguem reverter a tendência migratória. O governo lançou iniciativas para atrair os emigrantes de volta e melhorar as condições de vida nas áreas despovoadas, mas o impacto tem sido limitado. A perda constante de cidadãos jovens e qualificados continua a ser um dos maiores desafios para o futuro do país. 2. A Lituânia, uma nação com uma rica história e uma posição estratégica, luta contra uma alarmante diminuição da sua população. Desde a sua independência da União Soviética em 1991, perdeu uma parte significativa da sua população devido à emigração. Os cidadãos, especialmente jovens e qualificados, procuram melhores salários e condições de vida em países como o Reino Unido, a Alemanha ou a Noruega. Esta fuga de cérebros deixou a Lituânia com um vazio demográfico e econômico difícil de colmatar. As taxas de natalidade também estão abaixo do nível de renovação, o que agrava ainda mais o problema. Apesar de o governo oferecer incentivos fiscais e programas para incentivar o regresso de emigrantes, os resultados são insuficientes. As áreas rurais têm sido as mais afetadas, com aldeias a ficarem desertas e economias locais a colapsar. Para garantir a sua sustentabilidade demográfica, a Lituânia precisa de desenvolver estratégias mais eficazes que equilibrem o seu desenvolvimento econômico com a retenção da sua força de trabalho. Pause de 1 segundo. 3. A Croácia, famosa pela sua costa espetacular e cidades históricas, enfrenta um êxodo populacional que ameaça o seu equilíbrio demográfico. Desde a sua adesão à União Europeia em 2013, milhares de croatas emigraram para países com melhores condições laborais e sociais. Este fenômeno tem sido mais acentuado nas zonas rurais, onde a falta de oportunidades econômicas deixou comunidades desertas. Embora cidades turísticas como Dubrovnik e Split prosperem graças ao turismo, o resto do país enfrenta desafios significativos. As baixas taxas de natalidade e o envelhecimento da população aumentam ainda mais a pressão sobre um sistema que já luta para fornecer serviços básicos. O governo tem tentado travar esta tendência com incentivos econômicos e programas de desenvolvimento, mas os resultados têm sido limitados. A Croácia enfrenta o desafio de revitalizar as suas regiões menos favorecidas e de encontrar formas sustentáveis de reter os seus cidadãos, preservando ao mesmo tempo o seu rico patrimônio cultural. Pause de 1 segundo. 4. A Grécia, berço da civilização ocidental, foi profundamente afetada pelas crises econômicas das últimas décadas. A partir de 2010, as medidas de austeridade e a falta de emprego levaram centenas de milhares de gregos, especialmente jovens qualificados, a emigrar. Apesar de a economia ter mostrado sinais de recuperação,
A confiança no futuro do país continua baixa. As taxas de natalidade diminuíram drasticamente, enquanto a população envelhece rapidamente. Este panorama deixou um vazio geracional e uma pressão crescente sobre o sistema de segurança social. Apesar do seu clima ameno e da sua rica cultura, muitas regiões rurais estão despovoadas ou carecem de infraestruturas básicas. As cidades como Atenas e Salônica concentram a maior parte da atividade econômica, enquanto o campo fica para trás. A Grécia enfrenta o desafio de equilibrar a recuperação econômica com a criação de um ambiente que incentive os seus jovens a ficar e a contribuir para o desenvolvimento do país. 5. A Letônia, com a sua mistura cativante de paisagens naturais e cultura histórica, enfrenta um dos declínios demográficos mais rápidos da Europa. Desde a sua adesão à União Europeia em 2004, centenas de milhares de letões emigraram para países como a Alemanha, o Reino Unido e a Irlanda, em busca de salários mais altos e melhores condições de vida. Este êxodo deixou vastas áreas rurais despovoadas, com aldeias vazias e uma infraestrutura que mal se aguenta. Além disso, a taxa de natalidade do país está muito abaixo do nível de substituição, o que causa preocupações a longo prazo. Apesar de cidades como Riga experimentarem algum desenvolvimento econômico, não conseguem absorver as perdas das regiões rurais. O governo implementou programas para incentivar o regresso de emigrantes e aumentar a natalidade, mas os desafios estruturais persistem. A Letônia enfrenta a necessidade urgente de encontrar soluções que impulsionem a sua economia e melhorem a qualidade de vida para evitar que esta tendência continue. Pausa. A Estônia, uma nação reconhecida pela sua inovação tecnológica e progresso digital, também enfrenta um problema de despovoamento. Desde a sua independência, em 1991, muitos estônios emigraram para países escandinavos e outras nações europeias em busca de melhores oportunidades de trabalho e rendimentos mais elevados. Embora a capital, Tallinn, tenha florescido como um centro de inovação, as áreas rurais do país enfrentam sérios desafios. A baixa densidade populacional e a migração constante para o estrangeiro deixaram muitas comunidades rurais em declínio. O governo tem tentado contrariar esta tendência com políticas como a e-residência, que visa atrair investimento estrangeiro e empresas digitais. No entanto, estas iniciativas não resolveram o problema demográfico. Com uma taxa de natalidade que mal ultrapassa os 1,6 filhos por mulher, a Estônia precisa de encontrar formas de equilibrar o seu crescimento tecnológico com políticas que atraiam e retenham a sua população para garantir um futuro sustentável. 7. Portugal, conhecido pela sua rica herança cultural e pelo seu turismo vibrante, enfrenta uma crise demográfica silenciosa mas persistente. Durante o século XX, milhões de portugueses emigraram à procura de melhores oportunidades. E apesar da economia se ter modernizado, esta tendência continua a afetar o país. As áreas rurais são as mais afetadas, com vilas e aldeias a perder população de forma alarmante. A baixa taxa de natalidade, conjugada com um rápido envelhecimento da população, cria desafios para os serviços sociais e o sistema de pensões. Apesar de Lisboa e Porto mostrarem sinais de dinamismo, este crescimento não se reflete em todo o país. O governo tem implementado iniciativas para revitalizar as zonas rurais, incluindo incentivos para novos residentes estrangeiros e programas de imigração, mas os resultados têm sido mistos. Portugal precisa de encontrar um equilíbrio entre o seu atrativo turístico e o desenvolvimento de políticas que permitam às gerações futuras prosperar no seu próprio território. 8. A Bulgária, uma nação com uma rica história e paisagens encantadoras, encontra-se entre os países da Europa com o maior declínio populacional. Desde a queda do comunismo em 1989, milhões de búlgaros emigraram para países como a Alemanha, Espanha e o Reino Unido,
deixando para trás cidades e vilas cada vez mais vazias. As baixas taxas de natalidade e a alta mortalidade agravam ainda mais a situação, enquanto a falta de oportunidades econômicas leva os jovens a procurar um futuro no estrangeiro. Apesar de Sófia, a capital, ter experienciado um crescimento em setores como a tecnologia, isto não tem sido suficiente para reverter a tendência geral. As áreas rurais são especialmente afetadas, com infraestruturas que se deterioram e serviços básicos que desaparecem. Os esforços do governo para atrair investimento e fazer regressar os emigrantes têm tido um sucesso limitado. A Bulgária enfrenta o desafio urgente de revitalizar a sua população e a sua economia para garantir um futuro mais promissor. 9. A Bósnia e Herzegovina, marcada por um passado recente turbulento, enfrenta um êxodo populacional severo. A falta de estabilidade econômica e as tensões políticas levaram milhares de bósnios a emigrar anualmente em busca de um futuro melhor. Este fenômeno tem vindo a esvaziar regiões inteiras, deixando muitas comunidades sem os recursos humanos necessários para prosperar. Apesar de o país possuir uma rica herança cultural e paisagens deslumbrantes, como os Alpes Dináricos, estes não são suficientes para reter a sua população. As baixas taxas de natalidade também contribuem para um envelhecimento demográfico preocupante. Apesar dos esforços internacionais para reconstruir e fortalecer a sua economia após a guerra, os jovens continuam a ver um futuro mais brilhante fora das suas fronteiras. A Bósnia e Herzegovina precisa de ultrapassar as suas divisões internas e gerar oportunidades reais que permitam à sua população ficar e crescer. 10. A Islândia, conhecida pelas suas paisagens vulcânicas e pela sua qualidade de vida, enfrenta desafios que vão além do seu atrativo turístico. Com uma população de apenas 366 mil habitantes e uma densidade populacional de 3 habitantes por quilômetro quadrado, este país insular do Atlântico Norte possui características únicas que influenciam a sua demografia. Grande parte do território islandês é inabitável devido às suas condições geográficas, com vastas extensões de montanhas, glaciares e terrenos vulcânicos. Para além disso, a sua economia, baseada em setores como a pesca e o turismo, não é suficientemente diversificada para sustentar um crescimento populacional significativo. Apesar de o país ter uma taxa de natalidade relativamente alta para os padrões europeus, tal não se tem traduzido num aumento considerável da densidade populacional. Apesar da sua crescente popularidade entre os turistas, a Islândia continua a ter dificuldades em atrair residentes permanentes, o que representa um desafio para a manutenção do seu desenvolvimento econômico a longo prazo. Outrora a terra dos 1000 lagos, a Finlândia enfrenta agora um problema demográfico que ameaça o seu futuro. Com invernos longos e rigorosos, especialmente nas regiões do norte, e uma taxa de natalidade de apenas 1,37 filhos por mulher, a Finlândia está a assistir a um rápido envelhecimento da sua população. Este fenômeno afeta não apenas as áreas rurais, onde muitas aldeias ficaram desertas, mas também as cidades que dependem de uma força de trabalho jovem para manter a sua vitalidade econômica. O governo lançou várias iniciativas para atrair imigrantes e promover o crescimento da população, mas as barreiras culturais e climáticas tornam estes esforços complexos. Apesar dos seus desafios, a Finlândia destaca-se pela inovação tecnológica e pelas suas políticas de sustentabilidade, o que poderá ajudar a mitigar alguns dos efeitos do seu declínio demográfico. No entanto, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do seu ambiente natural continua a ser um desafio crucial para o futuro do país. 12. A Suécia, conhecida pelo seu elevado nível de vida e compromisso com o bem-estar social,
enfrenta desafios únicos nas suas regiões setentrionais. Enquanto as cidades do sul, como Estocolmo e Gotemburgo, prosperam econômica e demograficamente, o norte do país sofre de uma desertificação crônica. As condições climáticas rigorosas, com invernos longos e escuros, e a falta de oportunidades econômicas levaram a uma migração interna para as zonas urbanas do sul. Para além disso, embora a Suécia seja um destino popular para imigrantes e refugiados, a maioria deles estabelece-se em áreas urbanas, o que não contribui para repovoar as regiões mais desertificadas. O governo sueco implementou iniciativas para revitalizar estas áreas, como projetos de energias renováveis e mineração sustentável, mas os resultados ainda são limitados. O desafio da Suécia é equilibrar o crescimento das suas áreas urbanas com o desenvolvimento das suas regiões rurais, preservando ao mesmo tempo o seu ambiente natural e o seu patrimônio cultural. 13. Itália, famosa pela sua história, arte e gastronomia, enfrenta um problema demográfico crítico que contrasta com a sua reputação como destino de sonho. Com uma taxa de natalidade de apenas 1,24 filhos por mulher, uma das mais baixas da Europa, e uma população envelhecida, o país vê como o seu futuro está em jogo. As regiões do sul, como a Sicília e a Calábria, sofrem há décadas com a imigração para o norte e outros países devido à falta de emprego e oportunidades econômicas. Entretanto, as grandes cidades como Milão e Roma continuam a ser polos de atração, mas não conseguem compensar a desertificação das áreas rurais. Este desequilíbrio afeta a economia e deixa vastas zonas com serviços públicos limitados ou inexistentes. Apesar das iniciativas governamentais para incentivar a natalidade e atrair imigrantes, o impacto tem sido modesto. Itália precisa de enfrentar o desafio de revitalizar a sua população sem perder o rico legado cultural que a define. Estes países, apesar da sua beleza e riqueza cultural, enfrentam desafios únicos que afetam a sua capacidade de reter e atrair população. Desde a desertificação rural até a imigração em massa, cada um tem lições importantes para oferecer. Se esta viagem te deixou curioso, partilha as tuas impressões nos comentários e diz-nos qual o país que te surpreendeu mais. Não te esqueças de subscrever para mais conteúdos fascinantes sobre o nosso mundo.